Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler, eu sou escritor, professor e youtuber. E hoje, em mais uma resenha de filme aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, nós vamos falar sobre o filme Match Point, de 2005, uma bela obra do diretor norte-americano Woody Allen. Filme que estabelece um diálogo interessante, crítico, de transposição de ideias com o romance Crime e Castigo, publicado em 1866 e de autoria do escritor russo Fyodor Dostoiévski. Sobre Match Point e o seu possível diálogo com Crime e Castigo, eu já vou falar com vocês. Mas antes, eu quero conversar aí brevemente com você que está assistindo a este vídeo. Se você que está assistindo a esse vídeo ainda não está inscrita ou inscrito no meu canal, eu peço que você se inscreva, toque a sinetinha para poder receber as notificações e se, ao fim aqui dessa resenha, você gostar do conteúdo de análise, eu peço que você dê um like no vídeo, curta-o, compartilhe-o nas redes sociais para que nós possamos alcançar cada vez mais e mais pessoas. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Match Point. Filme do ótimo Woody Allen. Match Point começa com uma cena ali paradigmática para a narrativa. A câmera de Woody Allen dá um close ali na rede de uma quadra de tênis e de repente uma bolinha colide contra o topo da rede e a imagem faz um câmera lenta assim, digamos, e nós não sabemos se a bolinha vai adiante para a quadra do adversário ou se ela vai recuar em direção à quadra de quem rebateu a bolinha. E aí, a voz do protagonista da história, o Chris Welton, que é um ex-tenista, que, segundo ali os amigos, essas cartas de recomendação, eu já vou falar em que sentido, poderia ter sido alguém de bastante sucesso na carreira do tênis, mas acabou deixando de lado a carreira. Ele, nessa primeira cena, vai falar sobre a importância e a dimensão da sorte em todos os projetos da vida humana. Nós, diz o Chris Welton, diz a sua voz ao fundo, temos dificuldade em admitir o quanto a sorte atua para possibilitar ou impossibilitar a ascensão de uma pessoa. E se assim o fizéssemos, veríamos e sentiríamos uma dor profunda, uma angústia diante do imponderável na vida. Essa é a primeira cena. E essa cena, como vocês vão ver, ao fim e ao cabo, no desfecho ali de Match Point, vai ser importante porque ela vai ser mimetizada após a consecução de um duplo homicídio pelo Chris Welton. Então percebam que essa cena tem também um fator de cinismo, de niilismo, de relativismo dos valores, por parte de alguém que talvez já tenha realizado os homicídios e está ali, digamos, passando em revista toda a sua história de ascensão. Das camadas mais pobres da Irlanda, Chris Welton é um irlandês, e isso é uma coisa sintomática importante, vocês vão ver como, até os seios mais abastados da alta burguesia londrina. Vamos falar sobre isso então. Quando o filme começa, depois dessa cena aqui da bolinha de tênis colidindo contra a rede, nós vemos o Chris Welton na sala ali do diretor de um tênis club, de um clube restritíssimo da alta burguesia londrina, se apresentando justamente com uma carta de recomendações, muito bem avaliado, para ser professor ali no clube de tênis. Muito bem, o que acontece é que a sorte começa a atuar e vai atuar muitas vezes ao longo do filme. Porque Chris Welton é apresentado para Tom Hewitt, que é o filho de um grande financista industrial, e se torna seu professor. Hewitt quer retomar ali o seu suposto talento no tênis, e depois da aula os dois se veem ali conversando, e descobrem um gosto em comum. Chris Welton, a despeito ali de uma origem mais humilde, como eu já comentei com vocês, tem ali bastante apreço pela ópera. A ópera, como nós sabemos, muitas vezes é uma arte mais para os iniciados, aqueles que podem frequentar ali as casas de concerto e assim por diante. Então tende a ser um gênero artístico mais restrito. Nós ficamos pensando
e é interessante fazer essa reflexão, depois que nós já vimos Match Point e tendemos a rever o filme, se Chris Wilton tinha ali uma disposição própria para gostar da ópera, ou se já estava instrumentalizando seus gostos para tentar trazer algum tipo de proximidade, de gosto parelho com os membros da elite dos quais ele gostaria de se aproximar. Isso é uma coisa que não é passível de resposta, mas de qualquer maneira, quando Tom Hewitt sabe que Chris Wilton gosta de ópera, é aí que ele faz um convite para o professor de tênis, de modo que o professor de tênis se vê levado até o camarote do pai de Tom Hewitt, um camarote ali maravilhoso, sobrelevado, para poder assistir a ópera. E é lá, nesse camarote, que Chris Wilton conhece a meiga e doce Chloe, irmã do Tom. A irmã do Tom começa ali a se engraçar com Chris Wilton, e aqui já é importante dizer que Woody Allen trabalha bastante com os estereótipos, com a dimensão ali das possibilidades ou impossibilidades das personagens, também em função da sua aparência, se são bem apessoadas ou não. Chris Wilton, a despeito da sua origem mais humilde, é alguém que tem ali um charme, uma atratividade e vai saber aproveitar as oportunidades para se aproximar da Chloe. Muito bem, vocês vão percebendo ali de que se trata. No começo da trama, a câmera do Woody Allen faz questão de mostrar Chris Wilton lendo Crime e Castigo, Crime and Punishment, Prestouplenie e Naказание, para a gente usar o título original em russo, a partir de uma versão da Penguin Books. E aí, a gente fica pensando, bom, Chris Wilton, além de gostar de ópera, é um leitor contumaz de Fyodor Dostoiévski, esse grande autor russo. Mas Woody Allen não vai fazer com que ele seja apenas e tão somente um leitor. Ele vai fazer ruminações importantes e pragmáticas e interessantes sobre as premissas de Rodion Romanovich Raskolnikov, que é o protagonista de Crime e Castigo, e as suas adaptações, as suas transformações rumo ao século XXI. Rodion Romanovich Raskolnikov, o protagonista de Crime e Castigo, tem a mesma origem social, tem uma origem social parelha em relação a Chris Wilton. No caso de Raskolnikov, um ex-estudante de direito, pauperizado, que tem um projeto. Roubar ali as quinquilharias que ele havia empenhado, os bens da usurária Aliona Ivanovna, que ele chama, vejam, palavras de Raskolnikov, de piolho humano, para trazer um novo projeto para a humanidade. Isso ele diz e nunca determina o que ele quer fazer. Mas é importante frisar que se trata, em Crime e Castigo, de um teste nihilista, de um teste amoral. Em meio ao século que havia matado Deus, ou que começara a morte histórica de Deus, com o cientista inglês Charles Darwin, criticando radicalmente o criacionismo bíblico, trazendo a dimensão de que homens e mulheres, os homo sapiens, são provenientes dos símios, dos macacos, e não ali de uma retorta de Deus, de uma criação bíblica. O século que havia trazido de volta para a humanidade o poder de intervenção na natureza com a Revolução Industrial, alienando e exilando Deus ali num local ali longínquo, no céu longínquo, esse século de pujança da tecnologia e das descobertas científicas que se estende até hoje, é um século ali que trazia o fardo, pensa Raskolnikov, de 1800 anos, como a gente está falando do século XIX, de não matarás. E Raskolnikov então pensa que se Deus não existe, tudo é permitido e que então é possível matar ou não matarás, para que o indivíduo saiba se tem a possibilidade de se tornar um ser extraordinário, alguém que pode pisar sobre os escombros do decálogo de Moisés, sobre os escombros da lei divina e tomar para si o gládio e o poderio. Esse é o teste nihilista do Raskolnikov. E ele vai cometer, vejam vocês, 2 assassinatos em função disso. Ele planeja o assassinato de Aliona Ivanovna e, inusitadamente, a sua irmã, que não estava ali nos planejamentos nihilistas do protagonista de Dostoiévski, aparece. E aí ele acaba tendo que matá-la para queimar arquivo. Dostoiévski é simbólico e sintomático nesse sentido. Se você cruzou a fronteira uma vez,
por que você não vai cruzar uma segunda vez? Vejam, fiquem aqui com essa observação, porque ela vai ser muito importante num sentido metamórfico, transformado no final de Match Point. Porque o Woody Allen vai fazer uma leitura muito peculiar e interessante das transformações de Crime e Castigo. Muito bem, eu havia dito para vocês que Chris Whelton está entrando ali no seio da alta burguesia londrina a partir do seu convívio com a família Hewitt. Primeiro se tornando amigo do Tom, depois atraindo ali, conseguindo cortejar a Chloe, caindo nas graças da mãe, da Eleanor, que é uma mãe de bastante intervenção, que decide muitas vezes o destino dos filhos, do filho e da filha. Ela, por exemplo, vamos lá, não gosta da Nola Rice. Quem é a Nola Rice? A Nola Rice é uma equivalente feminina de Chris Whelton. Nola Rice é interpretada, e eu diria mais, eternizada até, porque é uma interpretação muito boa, pela atriz estadunidense Scarlett Johansson. Nola Rice é uma aspirante à atriz ali no filme, que saiu do interior dos Estados Unidos e veio para Londres tentar a sorte ali. Olha que interessante, numa sociedade ali machista e patriarcal, o Chris Whelton não é tido, digamos, como alguém ali, como um alpinista social. Ele é considerado, ele é aceito. A mãe da Chloe, né, a matriarca ali da família, não aceita a Nola Rice, ainda que o seu filho, bastante remediado, possa, digamos, ampará-la financeiramente. Nola Rice acaba estragando continuamente a sua carreira, a sua tentativa de ser atriz. Ela tem, e isso é colocado no filme, o Woody Allen faz questão de trabalhar isso, ela tem uma confiança muito grande no que se refere à conquista dos homens. Ela deixa, inclusive, que os homens pensem que a conquistam. Mas, na verdade, ela sabe trabalhar a beleza que tem, que é uma beleza exuberante, para fazer com que os homens a busquem. E isso é uma coisa interessante. E o Woody Allen está trabalhando, como eu já disse, com esses estereótipos. Chloe é muito meiga e gentil, mas não tem uma beleza exuberante como Nola Rice. E Nola Rice acaba numa festa conhecendo Tom, que, nas palavras dela, a busca como um míssil teleguiado. E aí nós temos duas pessoas da periferia do antigo sistema colonial inglês, uma da Irlanda, outra dos Estados Unidos, e essa simbologia é inequívoca e muito interessantemente trabalhada pelo Woody Allen, tentando ir até o coração do antigo sistema colonial, Londres. Vejam as simbologias. Ambos, um homem, Chris Whelton, e uma mulher, Nola Rice, querem ascender as camadas da alta burguesia. E, uma vez que são desprovidos dos meios de produção, estão usando a sua aparência, a sua inteligência, a sua esperteza como ativos, como instrumentos, meios com vista a fins. É assim que o Woody Allen faz um diagnóstico de época tétrico, mercantilizado, de puros interesses, de relações muitas vezes desprovidas de afeto e que se voltam ali para uma forja de conquista de sucesso e dinheiro e prestígio a todo custo. São essas relações que transpassam em enorme medida Match Point. E é interessante dizer que se eu tivesse que chamar Match Point em comparação com Crime e Castigo, como que eu diria que Match Point é o crime sem castigo? Porque, diferentemente da dor moral que vem a sentir Raskolnikov depois de ter aspergido sangue alheio, vocês vão ver que Chris Whelton não se mostra propriamente acossado. Então, nós temos ali essas quatro personagens, Tom e Chloe, os irmãos, por sua vez acompanhados de Nola Rice e Chris Whelton. Eles vão se conhecendo, mas acontece que Woody Allen é exímio em complicar a trama. Por quê? Porque Chris Whelton percebe que Nola Rice pode ser também cortejada, a despeito de ela ser namorada da irmã da sua ali pretendente, da sua também namorada, potencial noiva e esposa. E Chris Whelton vai fazer exatamente isso. Chris Whelton, a despeito dos seus cálculos
racionais, racionais e instrumentais, de meios com vista a fins, é alguém ardoroso, é alguém que percebe a tragicidade da vida. O seu ardor por ópera vai ali naquela dimensão dos assassinatos da ópera. No próprio Dostoiévski, no gosto de Dostoiévski, ele está percebendo essa dimensão de personagens que, a despeito de compreenderem o mundo racionalmente, eventualmente agem, isso é um tema recorrente entre as personagens de Dostoiévski, contra os seus próprios interesses. E é nesse sentido que Chris Wilton ardorosamente vai até a Nola Rice. Se a Chloe é gentil, é meiga, mas não lhe provoca, e isso é bem trabalhado pelo diretor Woody Allen, o mesmo ardor que Nola Rice pode provocar, é em cima dela que ele vai dar. E aqui, gente, o componente da sorte, sobre o qual eu falei no começo, é um componente fundamental. Chris Wilton sabe manejar as palavras, sabe não contradizer a Chloe, para fazer com que ela também vá percebendo o que ele quer da vida, que ela percebe que ele alugou uma casa mais humilde, e aí ela vai abrindo as empresas do pai, ela vai sabendo conversar com o pai para fazer com que Chris Wilton ascenda na hierarquia da empresa, aquele protegido da família dentro de uma empresa que provoca tanto ciúme e tantas rivalidades entre aqueles que não têm o benefício e o privilégio de pertencerem a um determinado clã dono de uma empresa. Então, é importante dizer que a meiguice da Chloe é uma meiguice também interessada. Por quê? Ela quer viabilizar uma ascensão profissional do Chris Wilton mais rápida, porque ela já imagina, e depois do casamento ela é objetiva e direta ao dizer isso, que ela quer ser uma mãe jovem e que ela quer que ele forneça a ela, olha o termo, 3 filhos. E assim a relação, o Woody Allen vai mostrando, fica sendo. Ela mede a temperatura para saber se está no momento propício de ovulação e chama Chris Wilton para a cama, como que demandando ali a entrega do serviço para o qual ele foi convocado. Vejam que situação tétrica, né? Que relação ali de compra e venda lamentável para quem compra e para quem vende. Uma relação terrível para homens e mulheres. E Chris Wilton vai desaguar o seu ardor, vai desaguar o seu desejo onde? Justamente quando visita Nola Rice. Nola Rice é alguém que, como eu já disse, não consegue se firmar no cenário artístico ali, ela não passa nos testes para os filmes que ela faz. E num determinado momento, mais uma vez a sorte atuando, o acaso atuando, Chris Wilton a encontra na rua. Depois que ela não consegue passar em mais um teste, eles vão para o bar. E aí acontece uma conversa ali sintomática. Porque Nola Rice percebe o ardor que ela consegue provocar nos homens, e agora especificamente no Chris Wilton. E ela até diz que o caminho do Chris Wilton está todo feito, ele está encaminhado, desde que ele não estrague tudo dando em cima dela, porque ela ainda era namorada do Tom. Mas Chris Wilton vai dizer, onde é que estava a sua grande confiança, essa autoestima poderosa, quando você precisou dela fazendo o teste? E aí a Nola Rice conta uma coisa que é importante, é uma sutileza, uma filigrana psicológica que o Woody Allen traz à tona. Ela conta que viveu sem a figura do pai, que abandonou a família, e que sua irmã, muito mais bonita que ela, e vale frisar que a Nola Rice é uma mulher bastante exuberante, a sua irmã tem uma beleza clássica, diferentemente dela, que desperta mais o ardor dos homens. Então a gente pode imaginar que muito da autoestima baixa, carente, digamos, de falha diante dos obstáculos na Nola Rice, vem ali de uma ausência de uma figura de pai que lhe daria guarida, ainda mais numa sociedade patriarcal como essa, que como que tolhe em boa medida a identidade da mulher, e aí ela procuraria ali num homem algum tipo de afirmação para sua própria identidade. É em cima disso que Chris Wilton vai trabalhar. Por quê? Porque chega um momento que a mãe de Tom vai rejeitando de tal maneira a Nola Rice que ele vai encontrar uma moça justamente de beleza clássica com quem ele possa se casar. E então, Chris Wilton vai aproveitar a situação em mais um encontro casual com a Nola Rice, se transforma em amante dela.
E vai cozinhando galo, os dois vão saindo, os dois vão namorando, os dois ali vão tendo um caso extraconjugal, e é ali que Chris Wilton pode extravasar o seu desejo, a sua luxúria, fazer amor de uma maneira tresloucada que ele não tem dentro da sua casa. Isso é um aspecto que o Woody Allen traz à tona e trabalha. O que acontece? A situação poderia ir se desenrolando dessa forma, Chris Wilton poderia ter um caso conjugal, mas num determinado momento, Woody Allen, que é aquele que manipula o acaso, nesse paradoxo artístico interessante de trazer o acaso, o movimento do acaso no conteúdo do filme, mas ter que produzi-lo, ter que fazer com que o acaso não seja cego esteticamente, na montagem da forma, esse paradoxo saboroso de Woody Allen nesse filme Match Point, a Nola Rice, num descuido do Chris, mostrando que o ser humano, obviamente, não é de todo racional, que está cheio de impulsos, que está cheio de desejos, que está cheio daquilo que o Sigmund Freud, esse grande psicanalista austríaco, chamaria de pulsões. Chris Wilton acaba engravidando Nola Rice, porque ele tem tanta volúpia, ele a visita com tanta frequência, inusitadamente, que num determinado momento ele não estava preparado, não tinha preservativos para fazer sexo com ela. E agora? Se ele abandonar a sua esposa Chloe, se ele deixar ali o berço esplêndido da alta burguesia, ele teria então que trabalhar efetivamente, apesar de que ele estava sendo bem sucedido na empresa, ele estava estudando, estava conseguindo ali galgar posições na empresa. Claro que sob a guarida, sob as asas ali do pai da Chloe, mas ele estava conseguindo ali perfazer uma certa carreira de sucesso dentro da empresa. Mas ele teria que deixar um emprego, ele teria que morar num lugar mais humilde. Ele então abraçaria um caso de amor com a Nola Rice, que de fato gostava dele, passou a gostar dele. E, depois de ter feito 2 abortos, e segundo ela, pela vontade dos companheiros que ela teve, um primeiro namorado de adolescência, e depois para o próprio Tom Hewitt, que então namorou a moça, pediu que ela abortasse, e ela consentiu, ela quis também fazê-lo, mas não pensava em levá-la para o seio de sua casa. No 3º filho, ela diz, não vou abortar mais, e talvez esse filho tenha sido uma bênção para nós. Esse filho tenha sido uma redenção para que nós fiquemos juntos. É aí que entra a dimensão tétrica, nihilista, e eu diria mais, maquiavélica de Chris Wilton e da sua leitura de mundo horripilante. Por quê? O velho Maquiavel, Nicolau Maquiavel, esse florentino do século XVI, autor ali dessa obra que entrou para a história da análise política, o Príncipe, dizia que não adianta ter virtude, ter talento para fazer uma leitura efetiva e atuar na realidade. Isso que é muito importante, é preciso ser transpassado com a dimensão da sorte, ou, ele vai dizer, da fortuna, que é uma deusa volúvel. Por vezes você tem a capacidade, você tem o talento, mas as circunstâncias não se mostraram favoráveis, e se elas se mostrarem favoráveis, você tem que incorporar a virtude com o seu talento para tomar atitude e abocanhar a relação. Agir no mundo de maneira a concretizar talento com sorte. Chris Wilton vai fazer esse cálculo. E uma vez que Nola Rice está grávida, ele, que tem mais luxúria do que propriamente amor, ele que não é uma esposa, mas também não desgosta, porque o que é o amor perto do privilégio social, de morar num apartamento maravilhoso e suntuoso à beira do Tamsa, essa coisificação das relações, esse caráter lamentável de reduzir os afetos a um ativo de empresa, a uma relação mercadológica, é o que faz com que Chris Wilton faça o cálculo de que ele tem que matar Nola Rice para tirá-la do seu caminho e continuar ali com seu projeto de ascensão social e entronização. Ele, de origem irlandesa e mais pobre, nos seios da alta burguesia londrina. E é aí que Chris Wilton vai fazer um cálculo para simular um latrocínio, tendo que matar primeiramente uma senhora como a Leone Ivanovna do Crime e Castigo, que mora no apartamento em frente ao de Nola Rice, porque essa senhora o viu entrar em determinado momento no apartamento de Nola Rice. Vejam, Raskolnikov mata uma segunda pessoa como um dano colateral, digamos assim.
como alguém que aparece e, por ter visto o assassinato, precisa ser morta para que aquele homicídio seja completamente encoberto. No caso de Chris Welton, primeiro ele simula um assalto à casa da senhora, leva alguns pertences e, sabendo o horário da chegada de Nola Rice do emprego, seu emprego modesto, numa loja ali de Londres, numa loja de roupas, ele a mata também. E vocês acham que ele é acossado por remorsos? Olha, em determinado momento sim. Mas para ele vale a dimensão de que isso é um projeto, de que isso é uma ação de meios com vista a fins. E aí, nesse sentido, Chris Welton leva algumas posses e numa cena emblemática, mimetizando a cena inicial da bolinha de tênis contra a rede, ele joga um anel contra o Tamsa, em direção ao rio Tamsa que corta Londres. E esse anel, a câmera faz questão de mostrar, bate no parapeito, sobe e ele pode cair no Tamsa ou de volta para a calçada. Se ele tivesse caído no Tamsa, Chris Welton poderia vir a ser preso. Por quê? Porque depois, como esse anel cai para a calçada, um drogado ali se apodera dele, vai até uma biqueira, vai até um local de venda de drogas, compra drogas com anel, ele é interceptado pela polícia, provavelmente algum policial disfarçado, e ele então é associado ao crime, ao duplo homicídio, que ceifou a vida da vizinha de Nola Rice e Nola Rice. Vejam, se Chris Welton foi célere, teve a virtude, no pior sentido maquiavélico, de destruição das relações, mas para manter ali o seu projeto de ascensão. Se Chris Welton teve talento, ele também contou com a sorte para a consecução do seu projeto nihilista. E num determinado momento, quando ele sonha com Nola Rice e com a vizinha assassinada, ele diz o seguinte: eu ceifei a vida de vocês, mas talvez eu tenha feito um bem, não para vocês, mas para mim. Quando ele é interpelado sobre o filho dele, que não pôde vir ao mundo, Chris Welton, de maneira cínica e tétrica, diz: talvez não ter vindo a esse mundo seja a benesse das benesses. É claro que ele, que veio a esse mundo, pode dizer isso, porque o bebê, seu filho, que sequer pôde ser concebido, não teve a oportunidade de chegar a essa conclusão por si mesmo, ceifado que foi no ventre por Chris Welton. Então percebam, Match Point, cujo título ali remonta a um ponto final de arremate da partida de tênis, traz ali uma subversão dos paradigmas de crime e castigo, como se nós fôssemos mediados por Woody Allen, de crime e castigo, do crime feito com uma machada, que depois traz toda uma dor lancinante do Raskolnikov, e nós não sabemos se ele sofre por ter aspergido o sangue alheio, ou por se saber não à altura dos seres extraordinários que passam por cima da moral. Crime e castigo, o Match Point vai de crime e castigo a crimes sem castigo, de tal maneira que o Woody Allen traz para nós uma subversão e uma interpretação materialista radicalmente, mercadológica, dessa grande obra de Woody Allen. Esse é o sentido da obra Match Point. Então, pessoal, ficamos aqui com mais uma resenha de filmes no meu canal, que acontecem todos os sábados às 10 horas da manhã. Se você gostou dessa resenha, eu peço que você dê um like no vídeo, curta, compartilhe nas redes sociais, e se você ainda não está inscrito ou inscrita no canal, se inscreva, toque a sinetinha para receber as notificações e seja sempre bem-vindo e bem-vinda às resenhas do meu canal, que acontecem todos os sábados às 10 horas da manhã. Até a próxima, pessoal, e tchau, tchau!